as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Espia só aquele homem, saindo de sua casa segurando uma estátua de madeira com uma careta horrível. Ele se vira para a esposa e fala: "O caboclo voltou, temos que nos proteger." Ela faz o sinal da cruz e beija seu marido, Pirineu, na testa. "Abençoa, marido, que a sua pescaria volte a ser farta. Estamos precisando." Muitas décadas atrás, naquela mesma região, existia um pescador renomado. Sua fama não só atravessava o estado, como chegava também em outros países. Ele, um tempo atrás, havia pescado algo grandioso. Passava dos 30 quilos. Um peixe luminoso nunca antes visto naquelas terras. Até um biólogo da cidade tinha sido chamado. "Mas eu nunca vi um peixe assim. Esse daí deve valer uma fortuna." O peixe, ninguém teve coragem ou vontade de assá-lo para comer. Fora que seria um crime com algo assim tão estranho e fora do comum. Decidiram então empalhá-lo. A prefeitura da cidade colocou-o como adorno no meio do hall de entrada. Algo que sempre chamou a atenção dos visitantes e turistas. Alguns anos depois, um funcionário estava distraído lendo um jornal, quando o peixe empalhado começou a se mexer, como se tivesse despertado de um sonho longo. Ele fez tanta força que conseguiu se desprender da parede. O funcionário escutou o barulho e, intrigado, deixou o seu jornal em cima da mesa e foi olhar o que estava acontecendo. Caminhando lentamente pelas salas, ele viu no hall de entrada uma poça de água no chão. "Como que esse lugar está molhado?" ele pensou. Foi então que uma janela lateral se quebrou. O funcionário correu para olhar e, ao longe, ele viu o peixe empalhado se debatendo, tentando rapidamente voltar para o rio. Este rio que passava por trás de todo o prédio da prefeitura. O homem, aterrorizado, saiu correndo daquele lugar e buscou refúgio na pequena igreja da cidade. "Estou te contando, Padre Antônio. Eu tenho certeza do que eu vi. Não parece coisa desse mundo." O padre estava cético. O funcionário da prefeitura ficou conhecido como o homem que havia roubado o peixe e o jogado de volta no rio. Foi montada uma operação de busca. Alguns mergulhadores tentaram procurar o peixe empalhado no leito dele, sem sucesso. O peixe havia desaparecido. Dias mais tarde, quando alguns pescadores estavam no rio, tentando salvar o dinheiro da semana, algo surgiu das águas, deixando ela mais agitada que o normal, criando uma espécie de redemoinho embaixo da embarcação com os homens. Um deles gritou assustado: "O que é isso aqui embaixo?" Um deles, desesperado, começou a gritar: "Deve ser o caboclo d'água." Um comentário que causou apreensão em todo mundo. O caboclo d'água era uma lenda muito antiga, remontava aos povos nativos daquela região, e diziam que existia um monstro nos rios que atacavam as pessoas, ainda mais quando ele queria vingança e estava com muita raiva. Os homens no barco sabiam da história do lendário peixe empalhado e estavam com medo que fosse a sua enorme vingança. O redemoinho começou a aumentar de intensidade. Os homens tentaram remar para o mais longe possível daquele lugar, mas não conseguiram. A força era maior e estava puxando eles para cada vez mais perto. "Não vamos conseguir! Ah!" E o pescador caiu na água. Em poucos segundos, a água começou a ficar avermelhada e os gritos por socorro cessaram. Mais tarde, mais alguns desses pescadores caíram nas águas
igualmente sumindo nas profundezas daquele rio. Apenas um pescador conseguiu sobreviver e ficou em cima de uma tábua de madeira, onde ele demorou algumas horas para ser resgatado. "O caboclo da água, ele existe!" falou o pescador em um estado de choque. Por um bom tempo, as pessoas evitaram pescar naquelas águas, o que levou a uma escassez naquela cidade que vivia exclusivamente da pesca. Aos poucos, a fome e a pobreza obrigaram os homens a se arriscarem naquelas águas novamente. Mas dessa vez, por muitos anos, o caboclo havia desaparecido. Talvez tivesse se acalmado. Era o que muitos achavam. Quando a nova onda de ataques violentos recomeçou, uma estudiosa dos povos antigos descobriu que se eles usassem uma carranca na proa dos barcos, ajudaria a expulsar os perigos do caboclo. E foi isso que todos fizeram, expulsando o mal para o fundo do rio novamente. Mas a cada dia que passava, o caboclo da água ficava mais e mais irritado. Pirineu, com a sua estátua de madeira, ele a amarrou no seu barco. A anterior havia sido afundada com o ataque do caboclo, e fez o seu barco virar e a estátua se afundar no rio. "Dessa vez essa não vai cair", ele disse para os outros pescadores. Estava um dia nublado. Tudo indicava que cairia uma chuva fina a qualquer momento. Quando eles foram para a água, o rio não estava muito agitado, e a pescaria não estava rendendo muitos peixes. A rede voltava quase sempre vazia, com pequenos peixes se rebatendo nela. Nas varas, algumas leves fisgadas, e logo se via que era um alarme falso. "O caboclo deve estar afastando os peixes", disse um dos pescadores. Então, no meio da neblina, o primeiro ataque chegou, batendo na parte de baixo do barco, e tombou para o lado. Depois voltou ao normal. A estátua aguentou firme, impedindo que a sua careta e o monstro continuasse próximo por bastante tempo. "Diabo! Essa foi forte!" disse Pirineu, e os ataques continuaram, cada vez mais aumentando de intensidade. O caboclo não parava. Os pescadores estavam todos ficando com medo. Em um desses ataques, a carranca se soltou e Pirineu correu para agarrá-la, para impedir que ela caísse na água também. Acontece que nesse momento o barco tombou de lado e o homem foi junto com a carranca direto para o rio. Os pescadores gritaram: "Estão vendo ele? Cadê o Pirineu?" Eles falavam assustados, desesperados, procurando na água algum vestígio do homem. Quando sua esposa ficou sabendo do acontecido, ela acendeu uma vela do lado de fora da casa e se deitou. A cama estava fria sem a presença do seu marido, com quem ela fora casada por quase 2 décadas. Passos do lado de fora da casa. Um homem encharcado havia apagado a vela e estava entrando nela. Era Pirineu. Ele trazia em sua mão o peixe empalhado que havia pulado na água muitos anos antes. Ele estava de posse agora do caboclo d'água. As águas de um rio enorme, chamado de Paraíba do Sul, que alimentava a pequena cidade de 3 rios, fonte que até então era inesgotável de recursos, começou a sofrer de secas terríveis que já duravam muito tempo. Uma seca implacável. Suas águas antes cristalinas se reduziram a uma faixa lamacenta. Todos os seus peixes haviam morrido, deixando um cenário triste e desolador para quem antes olhava aquele rio forte e imponente. Tempos sombrios. Quando as chuvas finalmente voltaram, o alívio da cidade foi temporário. À medida que o rio começou a se encher novamente,
Algo estava mudado. A água, antes límpida, agora estava turva, de um tom escuro e denso, quase impossível de se ver através dela. E então, os corpos começaram a aparecer. Um dos ribeirinhos, um homem chamado Agenor, foi o primeiro a encontrá-los. Ele estava em sua velha canoa, tentando pescar alguma coisa que o rio pudesse oferecer, quando ele avistou uma pequena figura boiando na margem. Era uma criança, a pele acinzentada e o corpo coberto de limo. A criança parecia ter se afogado, mas ao invés do seu corpo estar todo inchado, a criança estava muito magra, esquelética, como se sua vida tivesse sido sugada por algo de outro mundo. Agenor logo se compadeceu daquela criança. Mesmo com medo do que poderia ter acontecido com ela, ele levou para sua casa, acreditando que ela pudesse ter alguma chance de ser salva. "Vou cuidar de você", ele disse bem baixinho no ouvido dela. Alguns acreditavam que era uma criança perdida da vila vizinha, vítima de uma enchente. Outros, porém, sabiam que algo estava errado, principalmente quando mais e mais crianças começaram a aparecer. Nos dias seguintes, outras 4 crianças foram encontradas das margens do rio. Cada uma delas com o mesmo corpo esquelético e cobertas por uma camada fina de limo, a pele fria como a própria água. Todas elas pareciam idênticas, como se tivessem sido moldadas da mesma matéria asquerosa do rio. Agenor começou a notar algo perturbador. A primeira criança que ele havia encontrado e que até então não falava e nem reagia, começou a se mover. Pequenos movimentos. À noite, quando ele não estava olhando diretamente, ela não comia, não bebia, mas parecia estar se tornando mais ativa. Uma noite, ele acordou com um som de gotejamento. Quando olhou, viu a criança parada ao lado de sua cama, seus olhos fixos nele e suas mãos encharcadas com a água negra do rio. Agenor gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a criança correu para fora de sua casa em direção ao rio. O medo tomou conta de 3 rios. Algo nas profundezas do rio havia despertado com as chuvas. As crianças, que todos acreditavam estarem mortas, não eram o que pareciam. Cada vez que uma delas desaparecia de novo nas águas, Agenor podia ouvir o som delas agitadas, como se o rio ainda estivesse vivo. A seca despertou algo que estava enterrado e adormecido. Os mais velhos da cidade começaram a falar sobre uma antiga lenda do rio Paraíba do Sul. Essa lenda dizia que muitos séculos atrás, quando chegou uma enorme seca, aonde o rio havia secado pela primeira vez, ele exigiu um tributo dos povos que moravam ali. Essa lenda também dizia que quando as águas retornavam, traziam consigo criaturas que assumiam formas familiares, formas humanas, normalmente crianças, rostos conhecidos, mas elas eram apenas cascas, bonecos moldados de limo, lama e escuridão, servos de um mal terrível que apenas queria se alimentar da alma das pessoas, e a sua fome era enorme e insaciável. Essas criaturas não viviam, mas elas também não morriam. Elas sempre voltavam para o rio, alimentando algo muito mais antigo e voraz. Agenor, deitado em sua cama, estava bastante pensativo com a lenda que ele tinha ouvido. Durante aquela noite, ele pensou ter visto algumas luzes invadindo a sua janela.
luzes que vinham do rio. Ele decidiu sair para olhar. Algo estava claramente chamando a sua atenção. Levando um lampião na mão, ele entrou na sua velha canoa e remou até o meio do rio. Talvez impulsionado por uma vontade de descobrir a verdade. As águas do rio pareciam mais escuras que normalmente eram, e ele então lançou a sua rede. Esperava pescar alguma resposta, mas o que ele trouxe à superfície foi um braço humano, pequeno e coberto de lama. O braço estava se debatendo como se estivesse vivo. No instante seguinte, as águas ao redor dele começaram a borbulhar, e as crianças surgiram. Nenhuma delas com olhar de súplica. Muito pelo contrário, seus rostos faziam caretas terríveis, colocando a língua de fora, buscando saborear a carne que estava ali perto delas. Elas, pouco a pouco, começaram a subir no barco de Agenor, que tentou gritar e se defender. As crianças o arrastaram com suas mãos lamacentas para dentro do rio. O homem continuou se debatendo, lutando, mas a força das crianças era cruel. Os dedos gelados agarrando seus braços e pernas, fazendo um frio glacial começar a penetrar em seus ossos. A última coisa que o pobre Agenor conseguiu ver antes de submergir para sempre no rio Paraíba do Sul foi o olhar faminto das crianças. Elas agora faziam parte daquele rio, parte da fome que aquele lugar estava sentindo. Na manhã seguinte, o barco de Agenor foi encontrado à deriva, vazio. A cidade de Três Rios sabia o que isso significava. O rio havia escolhido seu tributo e agora esperaria faminto pelo próximo ciclo. As chuvas continuariam a cair, as águas escuras continuariam a subir e as crianças do limbo sempre voltariam para levar mais.